Olá, boa tarde, noite. Continuo me chamando Armando, discípulo de Jesus em processo contínuo de restauração. Louvo a Deus porque só por hoje eu estou livre de muita coisa que carreguei durante muitos anos e Jesus na cruz me deu libertação. Foi muito bom e tem sido muito bom, né? Poder vencer adicções, às vezes aquilo que o velho Armando ainda quer dizer, prevalecer, fazer por onde. Deus vai me ensinando que agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Do jeito que a gente cantou. Muito feliz esse popurrí que teve aqui agora há pouco, de músicas mais antigas, faz parte do nosso memorial. E vocês estão vendo aí nesse fundo de palco, 1959, lá no centro da cidade, a IBC começou. Na Senador Pompeu, num lugarzinho assim bem especial ali. Depois, em 1983, muito antes disso, né, ela foi para Gonçalves Ledo 1414, lá no centro da cidade. Eu cheguei, juntamente com minha família, em 1983. Tem muita história, a gente está contando as histórias e trazendo à memória coisas que nos dão esperança e coisas que apontam para o poder de Jesus na nossa vida. Depois de 1984, a gente sai daquele ambiente de templo, igreja, ligada a prédio, e a gente vai para o Metropolitan Hotel, ali atrás do Bradesco Aldeota, e nos reunimos ali durante muito tempo, com cultos que a gente chamava de palestra, e aí convidávamos amigos, pessoas, e a gente podia falar do amor de Jesus, principalmente naquela época que havia muito preconceito com a igreja evangélica. As pessoas não queriam entrar ou que fossem vistas entrando em um lugar de protestantes ou de crentes, mas um hotel era bem tranquilo e a gente então migrou para lá por um tempo. Depois disso, nós fomos em 1988 para Oswaldo Cruz 3401, onde construímos uma palhoça. O nosso espaço Conviver tem uma palhoça ali exatamente para lembrar daquela época. Era uma palhoça grande, 20 metros de diâmetro, arredondada, e foi exatamente naquele momento que a igreja foi crescendo, e ali começou o Colégio Querigma, a Fundação Batista Central, e os grandes eventos que nós fazíamos na cidade, no centro de convenções, no Parque do Cocó, colocando muitos jovens, os festivais. Tudo isso a gente vai estar recordando esse ano de memorial. Depois, em 1993, fomos para o Colégio 7 de Setembro, lá na Aldeota. Tínhamos um trabalho muito intenso ali na favela dos Trilhos. E, obviamente, em 1998, nós viemos para cá, para essa propriedade, que era um deserto, um lugar muito perigoso, o IDH lá embaixo, muita invasão de terrenos. Aqui dentro era um nicho de carga roubada da BR-116, nicho de drogas, de tráfico, tanta coisa maluca. Mas Jesus nos trouxe aqui, não para tomarmos posse de uma propriedade, como se a propriedade definisse a igreja. O que nós fizemos foi trazer o povo lá da Aldeota, lá do Meireles, de outros bairros, para que viessem aqui abençoar o entorno dessa propriedade, demonstrando na prática o amor de Jesus. É como se nós convidássemos todos os membros da IBC a serem samaritanos, sair do discurso. Então essa igreja migrou para cá. Muita gente dizia que isso não ia vingar, que não ia dar certo. O pastor estava ficando louco, derrubei de manhã, derrubei agora de novo, né? Então, diz que o pastor estava ficando louco, e alguns diziam assim, essa igreja não vai prosperar, porque vai ser uma igreja feita só de pobre, né? Como se fossem os ricos que sustentassem a igreja. Quem sustenta a igreja não são nem os pobres, nem os ricos, mas os fiéis em Cristo Jesus. E aqui nós temos na expressão da viuvinha e na expressão daquele que muito pode, a fidelidade de Deus sendo demonstrada ao longo dos anos, e essa propriedade se tornou um quintal desta comunidade. Você vem aqui às 4h30, 5 horas da tarde, um movimento de gente andando, correndo, crianças, gente malhando, tem muita coisa acontecendo sempre em prol da comunidade. A semana que passou eu recebi aqui
ao novo diretor da Regional 9, e ele esteve aqui exatamente para conhecer mais e melhor esse espaço. Eles ficam encantados de saber que isso aqui existe, e existe em função da comunidade. Eu quero que você continue acreditando nesse projeto, fazendo parte desse projeto, contribuindo, mas também doando o seu tempo para servir aqui na fundação. Segundas-feiras nós temos o CR, amanhã à noite, né, estamos aqui. Então nós temos momentos muito especiais que você pode servir com aquilo que Deus tem lhe dado, não só financeiramente. E a propósito do popurrí de músicas, este ano nós vamos trazer alguns amados irmãos que são considerados artistas gospel. Na verdade são irmãos queridos. O primeiro que vem é o Asaf, depois vem o Paulo César do Logos, depois vem o Ademar de Campos, depois vem o Baruque. Então os 4, né? Então nós vamos ter esses 4 irmãos vindo a cada trimestre, que vai representar uma fase da IBC, porque nós queremos que você que chegou na primeira tenda, na segunda tenda, conheça um pouco da nossa história, e esses hinos que foram cantados aqui, tão lindos, né? Foram exatamente hinos do Ademar de Campos, por exemplo. E eu vou fazer aqui um apelo à noite, que eu fiz de manhã, abrindo um parênteses antes de a gente entrar no texto. Se você, porque para trazer esses artistas, esses amados irmãos, que estão todos lá no sul, bem distantes, nós pagamos a passagem, providenciamos a hospedagem e deixamos com eles uma oferta. E nós nunca fazemos, pelo menos agora não temos feito, uma programação com ingresso. Eles não vêm para cá com esse intuito, é o que a gente oferta, que eles levam, porque eles vivem do ministério. Então eu quero apelar, como eu fiz hoje de manhã, se alguém aqui tiver milhas sobrando e pode doar, para que a gente viabilize a vida desses amados irmãos, procura o Daniel Almeida, nosso pastor, nosso passarinho pastor, né? E ele tem o contato com esses amados irmãos e está providenciando tudo. Então se você tem milha, às vezes tem um indivíduo que viaja para cima e para baixo, tem muitas milhas, então doa e vem falar aqui que a gente pode indicar para quem essas milhas serão doadas, direcionadas para esses amados irmãos que virão. E às vezes quando tem um excedente, né, a gente pode trazer, quem sabe a esposa, né, quem sabe um filho, isso aí vai ajudando também, tá bom? Então eu convido você a se colocar em pé, a gente vai ler um texto da palavra de Deus, Gálatas 6:14. Você não é obrigado a ficar em pé, só uma sugestão para você mudar de posição, a gente fazer a leitura, orar e entrarmos no texto. Gálatas 6:14, é um texto que eu tive que memorizar logo cedo na minha caminhada cristã, exatamente porque meu ímpeto como um homem recém-convertido, vindo do mundo, com tantas mazelas, tantas loucuras, eu tinha que considerar a importância da cruz do Calvário, a importância daquilo que Jesus fez por mim, para que eu pudesse rejeitar aquilo que eu era levado a fazer, quase por inércia, porque era o normal na minha vida, e me submeter agora ao que Jesus queria que eu fizesse. Então, a palavra de Deus diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, eu não tenho que contar vantagem, dizer qualquer coisa por algo de bom que eu faça. Eu não posso alegar, eu não tenho direito de dizer que é porque eu sou ético, porque eu sou honesto, porque eu sou bom, olha como eu sou bonzinho. Paulo está dizendo, não, eu não tenho nada do que me gloriar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque é lá, pela cruz, na cruz, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é,
o poder que o mundo tinha sobre a minha vida antes de Cristo, foi anulado, quebrado na cruz do Calvário. E ele diz, e eu também, que era o que dominava, que reinava, que estava no centro, eu também, na cruz do Calvário, fui crucificado juntamente com Cristo. E por isso ele podia dizer, como nós cantamos aqui, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pode repetir isso? Agora não mais eu, mas isso não pode ser uma declaração de boca, ela tem que ser uma realidade no nosso comportamento, na nossa forma de pensar. E é isso que nós vamos aprender hoje, como Paulo, focar na cruz de Jesus e ver o que Cristo providenciou na cruz há 2000 anos atrás, que nos liberta do poder do mundo, do poder do diabo e do poder do pecado, que tenta nos escravizar, porque agora não pode mais nos condenar, porque fomos libertos em Cristo Jesus. Senhor, obrigado por essa noite, porque aqui chegamos, celebramos esse dia de forma especial, dedicando ao Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pelos cânticos, pelo Teu povo que aqui se reúne, Senhor. São pessoas sedentas do Senhor, que este aqui que fala, Senhor, possa dar nada além daquilo que é a Tua palavra, a Tua vontade. Direciona a nossa mente, o nosso coração, para a pessoa, obra e palavra de Jesus. E ajuda-nos a sairmos daqui, não só entendendo aquilo que Deus quer de cada um de nós, mas praticando, Senhor, aquilo que for coerente com a Tua vontade. Te agradecemos, ó Pai, pela vida de tantos amados irmãos, oramos pelo Mateus, que está nos ouvindo, um deficiente físico que estava para vir aqui hoje, não pôde, ele está lá na internet, e nós queremos pedir a bênção de Deus para a vida dele, e dizer que ele é amado de Deus. Te agradecer pela vida de cada um aqui, pelas lutas, os problemas, que o Senhor nos ajude a caminhar nesse mundo mal, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E é em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Podem sentar. Bom, esta série fala sobre tomando posse da vitória. Nós falamos na semana passada que nenhuma vitória vem por acaso e nada é fruto de boa vontade. Cristianismo não é um lugar que você frequenta e se sente bem porque as músicas são legais, porque o pastor é muito legal, porque todo mundo me abraça e me acolhe. Cristianismo não está baseado nestas coisas. Cristianismo tem como base a pessoa, obra e palavra de Jesus. Os cristãos ao longo do tempo sobreviveram no Coliseu, nas catacumbas, nos lugares mais difíceis, sob perseguição, nas prisões. Alguns foram presos, outros tinham seus bens confiscados. Essas pessoas nunca tiveram a sensação de ter um sentimento de conforto na vida. O conforto deles era a presença de Jesus, era a certeza da vida eterna, era a convicção de que o Cristo, Jesus de Nazaré, tinha feito algo extraordinário na cruz, e a sua ressurreição era a resposta para a eternidade com Deus. Então, cristianismo não é um lugar para a gente se sentir bem. Esse não é o padrão. O padrão é a verdade, o padrão é o que está escrito. É que vai determinar quem eu sou, como eu ando. E se eu vou derrotar ou não o diabo, o mundo e o pecado. Porque não se derrota o mundo, o diabo e o pecado com blá blá blá, com feeling, com gritaria, com decretos, religiosidade, com ritos. Não, não é assim. É Jesus, Ele é o centro.
Então hoje nós vamos focar naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. A cruz é um objeto que bem representa a história da humanidade. Representa a história da salvação e a minha e a sua história. Por exemplo, antes de Cristo e depois de Cristo. A história foi dividida assim, pelo menos no mundo ocidental. Antes de Cristo, depois de Cristo. Velho Testamento, veio a cruz e a cruz inaugura o Novo Testamento. Então, na cruz, o Novo Testamento começa na cruz. A gente pega a Bíblia, abre, tem Mateus, Marcos, Lucas e João, e a gente pensa que o Novo Testamento começou com Mateus e a genealogia. Não. O Novo Testamento começa na cruz do Calvário. É lá que ele diz, este é o Novo Testamento no meu sangue. Ele fala quando ele instrui a igreja a celebrar a ceia do Senhor, como ele fez com seus apóstolos. Então, o Novo Testamento começa na cruz do Calvário. Até aqui é a lei, daqui para diante é a graça. Antes de Cristo, quando você pensa sobre Alexandre o Grande, 303 antes de Cristo, quando você pensa sobre Nabucodonosor, os grandes impérios, tudo você fala como sendo antes de Cristo, os faraós, os egípcios. Abraão existiu 2000 anos antes de Cristo, Davi 1000 anos antes de Cristo, Moisés 1400 anos antes de Cristo. Eles viviam sob o regime da lei, apontando para a vinda do Messias. Tudo era incompleto, tudo era um sinal. Era como você seguir placas para chegar numa cidade. O Velho Testamento era assim. A lei foi dada, mas a lei não tinha poder para aperfeiçoar o homem mau, a raça humana decaída. A lei só fazia condenar, porque a lei vinha e o indivíduo chegava à conclusão que ele não conseguia cumprir a lei, então não dava, não tinha como. É ridículo pensar que alguns religiosos dizem assim, mas eu procuro cumprir os 10 mandamentos. Hã? Quem cumpre os 10 mandamentos totalmente? Quem? Se você furar um, você furou todos. Como eu sempre digo, não é? Basta furar um sinal vermelho e você já é um infrator, não precisa furar 10. E quando alguém lê os 10 mandamentos e diz assim, não, eu estou safo porque nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei. Jesus lá no Sermão do Monte, ele mostra o que é que os 10 mandamentos realmente significavam. Quando ele diz, quem mata não é quem aperta o gatilho, é quem deseja o mal para alguém lá no coração, já matou. Quantos assassinos nós temos aqui hoje à noite? Só eu, né? Nunca desejou? Nunca desejou o mal de alguém? Ou não adulterarás. Quem no seu coração intentar cobiçar a mulher que não lhe pertence, já adulterou. Pronto, acabou. E o cara pensa que adultério é transar com outra. Quando você entra na internet e você curte uma mulher que não é a sua, se masturba olhando para uma mulher que não é a sua, você está adulterando feio diante de Deus. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Jesus pega o pecado da periferia e joga para dentro do seu coração, portanto todos são culpados. Ninguém é capaz de se salvar cumprindo a lei. Por isso vem quem? Jesus. Ele não peca. E aliás, a grande prova do pecado é o cemitério. É que eu e você um dia vamos morrer. A morte é o salário, é o pagamento do pecado. O salário do pecado é a morte. Todos morrem. Por isso Jesus, que não pecou, era o único que não merecia morrer. Mas ele se entrega no meu lugar, no seu lugar. E por isso o Pai aceita o sacrifício e o ressuscita dentre os mortos. Ele vence a morte. E lá ele ganha o direito de vencer o diabo, o mundo e o pecado. E todo aquele que se esconde atrás da cruz de Cristo e que crê em Cristo Jesus, tem a vida eterna. E não há mais condenação sobre ele. Nenhum.
Então olha a importância da cruz. Vamos lembrar que a vitória sobre o mundo, o pecado e o diabo vem pelo conhecimento da verdade. Cristo é a verdade. Por isso estamos conhecendo Jesus, sua pessoa, sua obra, sua palavra. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 2:2. Presta atenção. Paulo era um intelectual, um religioso, fariseu dos fariseus. Conhecia muito bem a filosofia grega, era capaz de falar sobre os epicureus, sobre os estoicos, discutir com os gregos a filosofia grega. Paulo era um homem muito inteligente, aliás, muito arrogante. Quando teve um encontro com Jesus, ele foi lançado ao chão. E com todo o seu conhecimento, e apesar de ter recebido de Jesus a incumbência de pregar, Paulo diz assim: porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Cristo Jesus e esse crucificado. Que Paulo está dizendo assim: a minha pregação não é blá blá blá, minha pregação não é motivacional, minha pregação não é essa baboseira de dizer para o crente decreta e as coisas acontecem, como se o poder tivesse com o indivíduo. E a gente ouve gente dizendo, há poder nas suas palavras. Se há poder, por que Jesus veio? Você podia dizer que o pecado está derrotado e não precisava de Jesus nem da cruz do Calvário. Não há poder nas suas palavras, há poder nas palavras de Cristo. Há poder quando você o faz em nome dEle. Esse cristianismo triunfalista, esse cristianismo veterotestamentário, que te leva a falar sobre a arca, sobre a glória, sobre o sacerdote, não sei o quê. Isso é uma tentativa de te levar de volta para a lei. Se aquilo tivesse funcionado, não precisaria Jesus na cruz do Calvário. Por isso que Paulo sabia que todo o sistema do Velho Testamento não foi capaz de trazer a redenção da raça humana. Aí ele disse, eu não quero saber de nada, a não ser Cristo Jesus e esse crucificado. Por isso, amados, é que essa igreja tem Cristo como centro, a palavra dele como centro, e a obra dele como centro. A cruz marca a história da humanidade, e a minha história e a sua história. Quem eu era outrora sem Cristo e quem eu sou agora em Cristo. Dois termos, está bem pequenininho aqui, mas eu espero que você veja aí na ilustração. Duas palavras que são usadas no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo, falando o que eu era outrora antes de Cristo e o que eu sou agora. Pote é uma palavra grega e nuni, a palavra grega para agora. Para que você entenda que a cruz de Jesus dividiu a história, antes e depois de Cristo, Velho e Novo Testamento, mas também dividiu a minha história, a sua história. Quem eu era antes de Jesus entrar na minha vida e quem eu sou agora. É o outrora e o agora. E aí o apóstolo Paulo ilustra essa palavra em Efésios, no capítulo 5, versos 3 a 10. E uma coisa importante para você lembrar, antes de ler esse texto, é que quem eu sou tem a ver com a minha pessoa. O que eu faço tem a ver com aquilo, não que me define como pessoa, mas que é coerente com aquilo que eu sou. Se eu sou um bandido, eu mato. Se eu sou um ladrão, eu roubo. Se eu sou um policial, eu ajo diante da lei, protegendo a sociedade. Se eu sou um médico, eu faço o juramento de Hipócrates e vou cuidar de pessoas. Se eu sou um crente em Cristo Jesus, eu tenho que agir coerente com quem eu sou, com quem Deus diz que eu sou. E Deus não apenas me dá uma nova posição, mas Ele me capacita a viver de uma maneira nova e diferente. É assim que a gente vai vencer o mundo, o pecado e o diabo, com o conhecimento daquilo que Deus diz que nós somos, e como Ele providenciou para a gente viver agora de forma coerente com aquilo que nós somos em Cristo.
Nós somos santos em processo de santificação. Fomos declarados justos em processo de agir com justiça. E talvez tenha que acabar de uma vez por todas, se é que é possível, essa dúvida. Por exemplo, você acha que o Papa é que canoniza alguém e torna ele santo? Na Bíblia não tem isso. Deus diz: sede santos como eu sou santo. A palavra santo na Escritura quer dizer o seguinte: todo aquele que se esconde atrás do que Jesus fez na cruz do Calvário, recebe do justo juiz a palavra santo, inculpável. Você está justificado, o preço da sua condenação foi pago, você está livre. Ele abre a porta da cadeia, ele abre a porta da condenação eterna e diz: pode sair. Não importa o que você faça ou deixe de fazer, Deus declarou que você é santo, santa. Está ouvindo, irmão? Não é o que você pensa, não é o que você faz, é uma declaração. Lembra do ladrão na cruz? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Ele não teve tempo de devolver o que ele roubou. Ele não teve tempo de compensar o quanto ele errou. Ele não teve tempo de praticar uma boa obra. Mas Jesus disse que ele estaria com ele no paraíso. Então a minha, a sua salvação não depende do que eu faço ou deixe de fazer. Depende da declaração que Deus fez em Cristo Jesus. Depende sim de você crer ou não crer em quem Jesus é, no que Ele disse e no que Ele fez. Toda religião que faz com que os crentes ganhem a salvação e percam a salvação, não é diferente, com todo respeito, do espiritismo. Onde você, à medida que vai praticando boas obras, você vai crescendo e pode se reencarnar em algo melhor. E se você reencarna numa situação ruim, é porque você foi uma peça ruim lá atrás na outra encarnação. E o seu aperfeiçoamento vem na dependência daquilo que você faz ou deixa de fazer. O cristianismo não é isso. O cristianismo não depende do que você faz ou do que você deixa de fazer, depende de você acreditar no que Jesus fez por você. E você se esconde atrás da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Salvo uma vez, salvo para sempre. Antes, outrora, nós éramos criaturas de Deus. Ele nos criou. E nós viramos as costas para Ele no primeiro homem, Adão. Mas se você não quiser acreditar que Adão passou para nós hereditariamente esse pecado em toda a raça humana, você tem que pensar no seu próprio. Ah, não foi Adão, mas foi você. Não demora muito e nós praticamos o erro que nos leva à condenação. Por isso Jesus teria que vir, alguém teria que morrer no nosso lugar. Foi assim em todo o Velho Testamento com os animais, com o cordeiro, até que veio o Cordeiro de Deus, que o quê? Os católicos aqui entendem bem desse. Que repetem na missa várias vezes, não é não? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque o cordeiro no Velho Testamento era um paliativo até que Cristo viesse. Mas quando ele veio, ele tirou da minha cabeça a condenação. Então agora eu posso ter a certeza da salvação como aquele ladrão na cruz. Em João 10, ele conhece suas ovelhas, ele as tem nas suas mãos, ninguém pode tirar dele. E agora nós nos tornamos filhos, João 1,12, ele veio para o que era seu, João 1,11, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Nós éramos como órfãos, e Deus resolveu trazer você para dentro, para ficar ao lado do seu filho legítimo, te dar uma cama, um quarto, uma casa e uma herança, e diz: agora você é meu filho.
Você foi adotado na família de Deus. Por isso você pode dizer, como Paulo diz lá em Romanos: Abba, Pai, Paizinho. O filho que é adotado, ele traz da sua vida pregressa costumes ruins. Quem adota um menino ladrão, é possível que ele tenha o seu salário roubado. Você já levou alguém assim para casa? Eu já. Rapaz, eu vou dormir, o cara vai dormir ali. Eu não sei não, o que é que vai acontecer, eu não sei. Mas você nunca deixa de ser filho mesmo cometendo o erro. Porque Deus vai lhe disciplinar e lhe conduzir o santo no processo de santificação. Se você está sem disciplina, diz a palavra em Hebreus, você é bastardo, você não é filho não. Se você está pecando e nada está acontecendo, é provável que você nunca creu em Jesus como Senhor e Salvador. Você vai às vezes no presídio, o que você mais ouve é o camarada dizendo assim: eu fui crente. Não existe isso. Quem foi filho de Deus, é filho de Deus e o será para sempre. E aqui eu quero inclusive dizer para os amados irmãos que vêm de denominações, onde vocês viveram esse drama. Hoje de manhã uma pessoa me procurou e disse: meu Deus, eu descobri pela primeira vez na vida que eu não vou para o inferno. Hã? Com a Bíblia na mão, lendo a palavra de Deus, frequentando a igreja, estando na igreja durante anos, descobriu que não vai para o inferno. Porque a pessoa estava induzida a pensar que ela iria para o inferno ou não, dependendo do comportamento dela. Então não precisa da cruz. Para que Jesus? É melhor ser um espírita. Ignora tudo e Allan Kardec na cabeça e vamos fazendo a reencarnação até a gente ficar bom lá na frente. Meus pais eram, eu conheço a doutrina. O cristianismo é diferente. Não depende de você, depende de Cristo. Se você entrega a sua vida a Jesus e cai numa cama, e você nunca mais levanta, se você entra em coma, Deus não vai lhe amar menos. Deus lhe ama igualmente. Não depende do que você faz. Depende do que Ele fez na cruz do Calvário. Você aceita isso, irmão? Atentem para as palavras de Efésio: entre vocês não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza. Porque Jesus providenciou não só a salvação, mas a santificação. E agora eu vou aprender, eu estou em processo. Ele diz: estas coisas não são próprias aos santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, impuro, ganancioso, idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que ele está querendo dizer isso? É o indivíduo que, contumazmente, que permanece naquilo por anos a fio. Se você disser que não peca, é mentiroso, a palavra não está em você, você está se enganando. 1 João diz isso. Então nós ainda vamos cometer erros, como filhos amados, em processo de restauração. Mas aqueles que vivem uma vida completamente longe de Deus, fora de Deus, insistentemente permanecem no pecado, é muito pouco provável, aliás, é provável que ele nunca creu. Na cruz Jesus mudou o nosso status, de filhos das trevas para filhos da luz, de inimigos para amigos, de perdidos para salvos. Então eu tomo isso, eu tomo posse disso pela fé, crendo no que Jesus fez na cruz. Em Adão todos pecaram, a morte o sinal da condenação, mas agora em Cristo todos têm a vida eterna e uma nova natureza. Na cruz, Cristo lidou com a condenação do pecado. Ele diz: justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 5:1. E olha o capítulo 8 de Romanos, que aliás parece a nossa Constituição. Ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para quem?
para os que estão em Cristo Jesus. Acho que eu deixei o povo perdido aí, slide 14, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então a salvação nos liberta da condenação do pecado, e a santificação provida na cruz nos liberta do poder do pecado. Na cruz, Jesus lidou com essa escravidão, e é isso que nós queremos focar aqui agora. Atentem. O que na minha vida outrora eu queria fazer de certo e não conseguia, e aquilo que eu sabia que era errado, era isso que eu fazia. Tem, na palavra de Deus, principalmente em Romanos capítulo 7, que é um capítulo muito mal interpretado, essa frase do apóstolo Paulo que diz assim: o bem que eu quero, esse não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. E tem gente que acha que esse aqui é parecido comigo, sou eu. Não é você. Ali o apóstolo Paulo falando, quando antes dele encontrar a Cristo, ele era um fariseu dos fariseus, um intérprete da lei, e ele estava tentando cumprir a lei, e ele não conseguia, não tinha poder para vencer o vício. É como você antes de Cristo na sua vida, os vícios na sua vida, eles lhe escravizaram durante muito tempo. Eu me lembro, eu queria sair, não conseguia, eu queria sair, eu não conseguia. Alguém já se viu assim? Preso. O Velho Testamento nos levou a essa escravidão. O Velho Testamento que eu digo é antes de Cristo, em Adão, porque nós estamos agora sem Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele não só nos dá salvação eterna, mas o poder para sacudir de nós o jugo do pecado. O pecado não precisa ter mais domínio sobre a minha vida e nem sobre a sua vida. Você sabia disso? Então, para mim, o crente, quando ele insiste no pecado, é muito mais honesto ele dizer: estou fazendo porque eu quero. Não diga que você não consegue. Já viu no aconselhamento? Pastor, estou tentando, mas eu não consigo. Você é filho rebelde, vai apanhar. Seu problema é que você não quer, não é que você não consegue. Ou por ignorância da verdade bíblica, que na pessoa do Senhor Jesus Cristo há sim libertação. Você não precisa mais ficar escravo da pornografia, da mentira, da inveja, do engano, da baixa autoestima. Coisas que você ouviu dos seus pais, ouviu dos seus amigos, ouviu na sua vida, quando você não tinha Cristo. Agora você está em Cristo e continua ouvindo o velho homem, o que está sendo dito na horizontal, ao invés de ouvir o que Deus está falando sobre você. Menina, você para ser amada, você precisa se entregar para os homens, ficar fazendo pose de sensual, para quê? Você está ouvindo a voz do velho. Está ouvindo a voz do mundo. Você está se igualando nas redes sociais com aquilo que é o padrão do mundo, o padrão do diabo, o padrão da mentira. Então você agora entregou a sua vida a Jesus. Ouça a voz do seu Senhor. Você é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Você é a menina dos meus olhos. Eu te criei, eu te formei para a minha glória. O Pai eterno está dizendo: eu lhe valorizo. Como é que você ainda vai ouvir o velho homem? A velha mulher, ela precisa ser crucificada na cruz do Calvário, para você parar de ser dependente de amantes e de pessoas que lhe elogiem. Porque quando você faz isso, você desvaloriza a cruz e valoriza o outro, a outra. Dizem que mulheres se arrumam para as mulheres. Eu não sei se é verdade, certo? Faz sentido? Quando a palavra de Deus está dizendo agora que você está em Cristo, seja comer ou beber ou qualquer outra coisa fazer, mulher, faça para a glória de Deus. Homem, faça para a glória de Deus. Fique bonita, se arrume, se enfeite, mas não faça isso para marmanjo nenhum, para mulher nenhuma, faça para a glória de Deus.
porque Ele nos libertou desse jugo humano que condiciona quem nós somos e o que nós devemos fazer. Para com isso, a libertação está em olhar para a cruz, como Paulo disse: eu não quero ouvir ninguém, eu quero ouvir o meu Jesus. E hoje de manhã ele disse: você é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Põe um sorriso nos lábios e diz: Senhor, eu quero isso para a minha vida. E toda vez que você ouvir alguém, que você vir alguém, que você se for colocada numa situação que tenta lhe diminuir, você olha para a cruz do Calvário. Como diz Paulo em Colossenses 3, você olha para o alto e não para a terra. Você olha para Ele, o Criador, e não para as criaturas que estão ao seu redor. Aí é a libertação. Eu tive que fazer isso na minha vida, eu ainda tenho que fazer isso. Eu sou um pastor de uma comunidade, conheço muita gente, tem gente que me odeia, tem gente que me elogia, tem gente que me ama, tem gente que quer me dar um chute, tem gente que quer me abraçar. E você pensa que é o que você está me dizendo aí, que está me levando a fazer o que eu faço? Não, eu não prego para vocês, eu prego para o meu Senhor Jesus. Eu acordei 2 horas da manhã hoje para Ele, para estar com Ele e dizer: Senhor, eu vou dedicar essa palavra a Ti, Senhor. Desde o início eu digo para esses passarinhos que cantam aqui na frente: não cantem para o povo. E por isso pode ter 10 pessoas, pode ter 2.000 pessoas aqui, o cântico é igual, porque eles estão louvando ao Deus poderoso presente. Não está fazendo para vocês. Quando eu me lembro que eu tocava cavaquinho, menino ainda, né? Ia na boate, aí você ficava ali, afinava o cavaquinho, depois assim: eu vou cantar para vocês uma canção. Eu cantava para as pessoas, eu tocava para as pessoas. Agora eu não toco mais para a pessoa, não canto mais para a pessoa, não prego mais para a pessoa, eu prego para o meu Senhor Jesus. E a glória é dele. E aí as pessoas parecem que elas se beneficiam de alguma forma, porque eu faço para o Senhor. Quando as pessoas percebem a sinceridade do seu coração, porque você tem uma vida focada e centrada na pessoa de Jesus, aí as pessoas veem Cristo em você. Aí você diz: agora vivo não mais eu, mas... porque você faz para a glória dele, motivado por ele, para ele. Cristo neutralizou o poder do pecado. Por isso lá em Romanos 6,14 diz: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Depois ele diz em Gálatas 5,1: e uma vez libertos do poder do pecado, foste feitos servos de justiça. Libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. A lei não tem mais poder. Eu não obedeço a Deus porque o mandamento existe, eu obedeço por amor ao meu Senhor. Por isso que quando você quer dar muita ordem, quer mandar nas pessoas, até nos seus filhos, e você não tem relacionamento, você estabelece regra sem relacionamento, que gera rebeldia. Quando você ama e tem relacionamento, a regra é cumprida por amor e por gratidão. Foi assim que Jesus fez conosco. Outrora sem Cristo eu não tinha forças para resistir ao pecado, mas agora eu posso rejeitar o pecado. Agora em Cristo devemos e podemos trocar engano por verdade, mentira por verdade, imoralidade por pureza, preguiça por trabalho, avareza por contentamento, egoísmo por amor. Qual é o problema? É que você não entende direito, porque mesmo salvo, perdoado, justificado, habitado pelo Espírito, você ainda tem que lutar contra as inclinações que te levam a pecar. Alguns dizem que nós temos 2 naturezas. Não existe crente esquizofrênico. A minha velha natureza antes de eu conhecer Jesus, quando Ele entrou na minha vida, o Espírito Santo de Deus me deu uma nova natureza. E essa nova natureza significa o Espírito de Deus me ajudando a praticar o fruto do Espírito. Eu tenho que fazer essa decisão a cada dia, me submetendo à palavra, deixando a minha mente ser impregnada pela palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo.
E aí o fruto do Espírito vai fluindo. Onde eu odiava, agora eu amo. É sobrenatural, porque eu simplesmente me submeto. E Deus vai agindo em mim. Eu rejeito a pornografia. Eu rejeito o roubo, o engano, a mentira, a meia-verdade. Eu rejeito a palavra torpe, o palavrão. Eu rejeito essa coisa de estar falando o nome de Deus em vão toda hora. E aí Ele me dá a capacidade de reverenciar o seu nome, de não usar o nome de Deus em vão, de não usar a palavra torpe, de não fazer brincadeira de mau gosto, de não me alimentar da pornografia, de não desejar a mulher do outro, mas submeter os meus órgãos, inclusive os órgãos sexuais, a Ele. Meus membros, meus braços, minhas pernas, meu corpo, comer para a glória de Deus. A questão não é comer para ficar fit, não é comer para viver mais. Isso aí não tem motivação. Você vai isso, daqui a pouco você está de novo emocionalmente doente e começa a comer e pronto. Tem muito a ver com o emocional, mas isso tudo deve ser submetido ao meu Senhor. É comer e beber para a glória de Deus, ponto. Ele me dá essa capacidade, como dá a você. Não espere a doença, o câncer, não espere alguém lhe dizer: você faz isso, você morre. Deixa isso para quem é adicto, que não tem Cristo Jesus, e é vencido pelo vício do álcool, pelo vício da droga, pelo vício da comida, pela glutonaria. Mas você agora está em Cristo, então olhe para a cruz, lembre-se da provisão, invoque isso na sua vida e diga não. Calma, essa luta não é só sua. 1 João 8 diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Essa inclinação pecaminosa que você tem é exatamente porque, embora tendo sido declarados santos, eu estou num processo de santificação, aprendendo a viver na casa do Pai e ser igual ao Filho único, unigênito Jesus. Eu estou tendo o meu caráter moldado segundo o caráter de Cristo. Este é o processo. A primeira coisa é: sai da negação. A segunda coisa é: dependa do poder superior, dependa do Espírito Santo. Outra coisa: alimente-se da palavra de Deus. Estas são as chaves importantes para a vitória. A chave para a vitória é conhecer a verdade. Essa coisa de que você se sente assim, se sente assado, não é o que você sente que determina o que é certo ou errado. Tem gente que é juiz e se sente imperador. Tem gente que é homem e se sente mulher. Tem gente que é mulher e se sente homem. Isso não define a verdade. Então não sinta que você é uma pessoa derrotada. Você não é. Olha para a palavra de Deus e para o que Deus diz acerca de você. Ele é teu Criador, Ele é teu Senhor, Ele é teu Salvador. O pecado, Romanos 6,14, não terá domínio sobre vós. Então o ser humano não tem duas naturezas, mas uma só. Não somos esquizofrênicos. Não tem dois cachorros brigando aqui dentro de mim. O meu velho homem foi crucificado com Cristo. Jesus é o segundo Adão, que na plenitude dos tempos morreu na cruz do Calvário, dividindo a história humana, dividindo a minha história. 1 Coríntios 15, 45. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, o espírito vivificante. Veja que interessante. Por isso que aqui, gente, olha, lá no princípio, quando Deus cria tudo, antes da cruz, nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus em Adão. Você não gosta do pecado de Adão, mas você dependeu do esperma de Adão para sobreviver, e da Eva lá. Porque a raça humana é assim. Não é no laboratório, é um homem e uma mulher gerando um menino, um homem e uma mulher gerando uma menina, um homem e uma mulher gerando uma menina, e assim é. Se colocar 100 homens numa ilha, depois de 200 anos, quando você for lá, tem o quê? Ossos de 100 homens.
Coloca 200 mulheres numa ilha, depois de 200 anos você vai lá, o que é que vai ter? 200 esqueletos de 200 mulheres. Coloca um menino e uma menina numa ilha, e volta lá depois de 20, 30, 40 anos, a ilha está assim, ó. Quer inverter isso aí? Pode inverter como você quiser, mas é a lei do Criador, é a lei de Deus. Então, em Adão, nós herdamos o pecado dele, e a herança é tão assim que nós pecamos também. Ah, o culpado foi Adão. Não, o culpado é você, porque você também peca. Se você não pecasse, olha, estava tudo resolvido, mas você não consegue. Porque nós estamos em Adão sujeitos à velha natureza. Adão entregou o domínio da vida e da natureza e do mundo ao diabo, e o diabo agora é o nosso pai, era o nosso pai, ele nos mantinha a velha natureza, fazendo o que a gente não queria, aquela luta do apóstolo Paulo, até que veio Jesus. E aí, ele é o último Adão, ele derrota o diabo, ele conquista o direito de reinar, ele retoma o direito de reinar sobre a terra. E ele diz agora, se alguém está em Cristo, é parte de uma nova natureza, de uma nova criação. E agora minha nova natureza, que foi injetada em mim pela presença do Espírito Santo, ela tem que aprender como uma criança, a dar passos em direção à verdade. É sobrenatural. Assim que eu me converti, que a Heloísa queria que eu voltasse, fosse para a igreja, para frequentar a igreja, como se o cristianismo florescesse apenas ali dentro da igreja. Eu disse, não, eu vou voltar para a bagaceira, eu vou voltar para o mesmo lugar, eu vou voltar para o prostíbulo, eu vou voltar para todos esses cantos aí. Ah, que escândalo. Aí a família dela dizia para ela, está vendo que esse menino é um bandido? Ele não se converteu não, presta não, esse menino não presta. Mas eu fui tão tocado pelo poder de Jesus, e eu não entendia como um bebê na fé, que eu disse assim, rapaz, eu queria fazer prova de tudo, né? Porque eu não acredito assim tão fácil. Eu disse, bom, agora Jesus não entrou aqui? Eu não chamei ele não disse que agora ele é meu Senhor, meu Salvador? Agora é que eu quero ver. Aí quando eu pus o pé no prostíbulo, eu estou lá, disse, alguma coisa aqui dentro dizendo, você não pertence mais a esse lugar não é mais seu. E eu saía de lá, meu Deus, o que é isso? Ia para a droga rolando, quando vinha na minha boca um trago, e eu disse, cara, não dá mais. Eu não sei o que é não. Ei meu, que é isso aí meu? Qual é? O que houve aí meu? Eu não sei o que meu. Cristo entrou na minha vida. Tem algo extraordinário acontecendo, uma nova natureza me ajudando a ver que eu não era mais aquele velho Armando, que eu era um novo, aprendendo a viver segundo a vontade de Deus. Cristo vive em mim, Cristo vive em você. E essa nova natureza que nos dá a capacidade de viver em novidade de vida. Bora lá, fechando, né? Então, o conhecimento dessa provisão histórica, aliada à obediência, possibilita uma escolha certa para a vitória na vida cristã. Agora eu estou em Cristo, sou uma nova criatura, tenho nova vida, estou no Espírito e posso experimentar a vitória sobre o pecado. Amém? Vitória sobre o pecado. Agora, pensa no dia da sua conversão, na sua entrega. Pensa que ali você também dividiu a sua história, antes de Cristo, depois de Cristo. Antes nós estávamos sem Cristo, agora estamos em Cristo. Outrora, agora. Cristo é o nosso representante. Ele morreu em nosso lugar para que nós estivéssemos livres da condenação do pecado. Ele venceu o pecado e as amarras como nosso representante. Por isso que Paulo diz lá em Efésios 2:5, ele nos deu vida juntamente com Cristo, juntamente nos ressuscitou. Ele nos livrou da condenação e do poder do pecado. Fomos sepultados, pois, com ele na morte pelo batismo,
para que, como Cristo foi ressuscitado, andemos também em novidade de vida. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Amém. E a gente vai fechar aqui. Pode subir o pessoal do louvor. Vamos declarar isso. Somos novas criaturas, aprendendo a viver segundo a nova natureza. Estamos aprendendo a nos apropriar diariamente pela fé do poder e da provisão ao nosso dispor na cruz. Como diz Paulo em Efésios 4, 22 e 24, no slide 47, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Tira o velho homem como uma roupa velha, um trapo velho, que se corrompem, e sejam renovados ao revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Colossenses 3, 9 e 10, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Aqui é sem utopia, certo? Sem triunfalismo. A vida cristã é uma corrida, uma carreira, uma batalha. Por isso que Paulo diz, igualmente o atleta não pode ser coroado se não lutar segundo as normas. Vamos enfrentar o mundo, vamos enfrentar o pecado e vamos enfrentar o diabo. Mas nós temos um corpo e uma mente marcados pelo pecado que está em processo de restauração. Mas Paulo diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. O que Deus está lhe dizendo? Você entende que o te mantém firme, vitorioso, sem triunfalismo, é a verdade revelada na palavra. Não duvide da sua salvação eterna. Quando a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, quem perseverar até o fim será salvo, a palavra perseverar diz respeito à grande tribulação pela qual passarão os judeus. E a palavra salvo, sozo, é um verbo que não quer dizer salvação eterna, quer dizer também livramento. Então tem gente que pega versículos bíblicos como esse e tenta dizer, não, se a gente perseverar até o fim será salvo. Então para que Cristo? Você foi adotado na família de Deus. Você não escolheu, Ele te escolheu. Ele te trouxe para dentro. Diz, entra meu filho. E agora Ele te dá o status de filho. Em Cristo Jesus, temos a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele não será condenado. Quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Do jeito que a fé me dá certeza de salvação, a mesma fé me dá vitória sobre o pecado na minha vida, no meu dia a dia. Experimente essa semana em nome de Jesus. Clamar pelo nome de Jesus sobre as adicções e sobre as coisas que você tem carregado ao longo da sua vida, que não fazem jus ao Pai eterno. São obras da velha mulher, do velho homem. Dê um nome para ele, repreenda em nome de Jesus, diz, eu não quero mais. Faça como Jó 31, ele disse, eu não vou colocar os meus olhos numa donzela, eu não vou fixar os meus olhos. Todo homem pode ver uma mulher despida completamente, como existe por aí, nas praias, em vários lugares. Todo mundo vê. Mas fixar os olhos e alimentar é uma opção. Quem não tem Cristo e vive a loucura
do vício do sexo, ele não consegue pensar outra coisa. É por isso que hoje as músicas induzem exatamente a baixaria total em todo lugar, em todo restaurante, em todo canto, em todo agrupamento. É só bandalheira sensual, chamando a mulher e colocando a mulher no chão, no lixo, colocando crianças para ouvirem coisas mais malucas do mundo, e os caras gostam daquilo, e pulam naquilo, eles brincam com aquilo, eles não têm noção, porque eles estão cegos, estão aprisionados, estão acorrentados. Mas quando você encontra Jesus como Senhor e Salvador, ó, eu ouço, mas eu repudio aquilo, não combina com a minha nova natureza. O meu templo do Espírito Santo inclui um ouvido, eu não deixo entrar. Faz uma limpa no teu repertório, irmão. Faz uma limpa naquilo que você vê na internet. Faz uma limpa. E vamos viver de acordo com a nova natureza. E sabe o que vai acontecer? O mundo vai ser derrotado, o diabo vai ser derrotado, o pecado vai ser derrotado, Jesus vai ser glorificado, e as pessoas lá fora vão ver em nós Cristo vivo, e serão atraídos para a salvação eterna, e não levados para a perdição. Amém? Vamos orar? Glórias ao teu nome, Jesus. Te adoramos, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo aplique essa palavra poderosa no coração de cada um aqui. Que essa igreja, firmada na pessoa de Jesus, viva em novidade de vida, em santidade, produzindo os frutos do Espírito. Queremos pedir que hoje à noite as cadeias do pecado, que prendem ainda os nossos amados irmãos e irmãs, sejam quebradas em nome de Jesus. Hoje, o inimigo de Deus foi derrotado aqui nesse lugar. Hoje o pecado deixou de ter em muitos de nós o estribo, o vínculo, está quebrado em nome de Jesus. Temos perdão, salvação e santificação na cruz do Calvário. Senhor, nós vamos entrar agora nessa semana do carnaval, que loucura. Que o povo de Deus seja sal e luz, que o povo de Deus foque no Senhor, e seja um caminho no deserto para quem não te conhece, um oásis no deserto para quem precisa do Senhor. Dá-nos essa vitória. Enquanto nós estamos orando, se tiver alguém aqui nesse auditório ou na internet que gostaria de entregar sua vida a Jesus hoje, eu preciso dessa libertação em Cristo Jesus hoje. Se tem alguém aí, levanta a sua mão bem alto para dizer: eu quero. Deus te abençoe, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Casal lindo aqui, ali. Mais alguém? Libertação em Cristo Jesus, está ao seu dispor. Glória a Deus, estou te vendo lá, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, a libertação. Glória a Deus. Se você ainda quer tomar essa decisão, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Nós vamos encerrar esse culto e pessoas vão orar com você. Uma boa semana na paz do Senhor. Glória a Deus.